Olá, galera. Como o tarô Seja bem-vinda, Elisete. Vou escrever aqui. Marcinha linda! Que bom! Olá, Sanches Bia. Oi, querida. Elisete, olá. Estou aqui fixando o comentário. Graças a Deus consegui. Esperando aqui. Isaac, querido! Uhul! Que bom te ver! Então, estou esperando Marília entrar, minha companheira, taróloga também, terapeuta. E a gente vai falar hoje sobre como o tarô pode nos ajudar nesse momento de isolamento, né? Todos devem conhecer. Já estou entrando no banho, mas estou te ouvindo. Elisete, prazer. Te conhecendo hoje, prazer. Então, nesse momento de isolamento, é um momento que a gente oscila muito de humor. Jamile, de astral, né? As nossas emoções variam, tem horas que a gente está em alta, tem horas que a gente está em baixa, porque houve um corte no nosso fluir, porque houve um corte no nosso trabalho, houve um corte no nosso ir e vir, né? Então, em prol de todos, Bia, que bom te ver por aqui, linda. Elisete, eu também dou curso de baralho cigano. Tô querendo fazer um agora em maio, com a mesa real, que é maravilhosa. Andréia, Feng Shui, que legal. Então, eu estava falando da oscilação, né, do nosso astral, das nossas emoções nesse período de isolamento. E aí, justamente, o tarô entra com esse recurso de ampliar o nosso olhar sobre o nosso momento e sobre as circunstâncias. Boa noite! E sobre as circunstâncias que estão à nossa volta, porque meio que todo mundo ficou cego, né, no tiroteio. Vamos dizer assim, né? Larissa, que bom! Marina, sejam bem-vindas. Estou esperando aqui a minha parceira Marília, que é consteladora também, que é terapeuta também e taróloga também. A gente vai dividir hoje o nosso conhecimento, falando um pouco sobre o tarô e como ele pode nos ajudar. Né? Então, o tarô traz um princípio básico, né, sobre qualquer situação, sobre qualquer pessoa. A gente olhar o aspecto sombra, né, e a gente olhar o aspecto luz. O que seria isso? O que é que está enfraquecido em mim? Ou o que é que me desfavorece nessa situação? Seria a sombra. O que é que potencializa aqui a minha expansão? O que é que me ilumina, né? Querida! Oba! Então, isso amplia, né, a nossa visão sobre qualquer coisa. Luzimar, beijos.
E nem sempre a gente tem consciência, né, das nossas potencialidades, como também a gente não tem consciência, linda amor, também das nossas sombras, principalmente as nossas sombras, que a gente tem dificuldade, né, de admitir, tem dificuldade de lidar, de manejar, de transformar. Então, o tarô, ele é uma excelente ferramenta para ampliar o nosso olhar e como também para nos dar rotas, caminhos, direções. Então, o trabalho que eu faço não é um trabalho de um tarô adivinhatório, né? É mais ligado ao divino. Por quê? Porque quando você acessa uma comunicação com o oculto, esse oculto é a sua consciência superior. Então, eu costumo dizer que o tarô, ele é um espelho, né, da nossa alma. Então, é interessante que às vezes vem muita gente querendo vidência, né? Vou ter filho, vou casar, meu marido tá me traindo. Eu sou péssima nisso. Não me procurem. Não, porque realmente eu não gosto de trabalhar nessa linha. Eu gosto mais de trabalhar assim. Olha, eu tô tendo aqui uma dificuldade. O que é que eu preciso ver aqui? O que é que eu preciso transformar? O que é que me apoia? Né? Então eu gosto de trabalhar mais sobre esse olhar sobre si mesmo, porque eu acredito que toda mudança ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Silvane, querida, minha parceira até agora, cadê ela? Bem, então vamos lá. A gente tinha combinado de falar sobre o arcano do ano, desse ano, 2020. 2020 dá 4, né? 4 é um ano de estrutura, é um ano de organização, é um ano onde você tem que comandar, tomar a liderança sobre o seu caminho de expansão, né? E aí vem logo de cara uma pandemia desestruturando tudo, tirando o chão de todo mundo, né? Então, para reorganizar, né? Vamos ajustar aquilo, né, que está funcionando de uma forma desequilibrada. Vamos ajustar aquilo que está funcionando de uma forma acelerada. Então, veja bem, o que nos limita, às vezes, é uma oportunidade. Ainda que a gente fique sem o controle, sem definições. Casa da Crioula, Sandrinha entrou. Ainda que a gente fique sem essas rédeas antigas na mão, né? É porque agora a gente vai começar a se reinventar, a tocar a vida de uma forma diferente. As contas, de alguma forma, isso, Silvane, construção em cima de novas bases. Ai, e como é que eu faço, menina, para chamar ela? Ela não tá conseguindo entrar, não, é? E agora, alguém sabe me dizer? Deixa eu ver. Convidar? Não. Ih, rapaz. Será que é por aqui? Marília. Eu enviei aqui, eu não sei se é assim. Pesquisar Marília. Só um minutinho, viu, gente? Que Marília tá com dificuldade de entrar. Deixa eu ver se... Ai, Jesus.
Ela não tá aparecendo aqui. Só tá aparecendo aqui espectadores. Alguém sabe me dar dica como eu faço para convidar a outra participante? A missão é sua, se vira nos 30. Pois é, eu já mandei aqui uma mensagem no privado dela. Aqui só tem desativar na tela dela. Pois é, eu acho que é algum problema de internet, né? Não, que ela não está conseguindo entrar. Porque por aqui eu não sei como... Exato, quando você entra na live, você tem a opção de solicitar e participar da live. Eu recebo isso aqui direto. Mas como eu convido ela, eu não sei fazer. Não sei fazer. Ah, ela entrou! Ela aqui. Deixa eu ver, convidar ela, Marília. Marília. Marquinho, você tá aí, querido? Poxa. Bom, voltando. Aí ela tá entrando. Ei! Boa noite, Tatinha. Tava te esperando lá do outro lado, mulher. Eu chamei de lá, você chamou de cá. A gente desencontrou. Mas Massa. você vai clicando no outro Entramos. e voltando pra cá. Isso, Eu já meninas, fiz volta uma, pra cá. eu já fiz uma introdução sobre você, Marília, e estava falando aqui dessa montanha russa emocional, né, que esse momento acaba nos trazendo, né, e como o tarô pode estar ajudando a gente a olhar a nossa sombra, a nossa luz, as direções que a gente pode estar tomando, porque é um momento que todo mundo fica meio que cego, sem saber muito bem para onde direcionar, como direcionar o mundo, né? O mundo está nessa situação, né? No momento a gente só tem o quê? Que se cuidar para que o mal não cresça, a doença não cresça e nos tome, né? E vem a morte em números absurdos, né? Que já está. E aí eu vim justamente colocar o tarô como esse recurso, né? Aí eu estava começando a falar do imperador, do ano do imperador, que nos convida a organizar, a estruturar, a tomar uma liderança. Aí vem essa puxada de tapete, Eu estava falando mais desestruturando. ou menos a mesma coisa lá no meu, que as pessoas já estavam entrando e estavam interagindo desse mesmo jeito, que foi um ano que a gente começou muito acelerado, cheio de planos, ideias, 2020, e logo depois do carnaval, pá, todo mundo para dentro de casa. Nada dos projetos puderam dar sequência por enquanto, né? Você quer falar sobre o imperador, o ano do imperador, ou eu falo? Como é? Não, eu tô louca pra te ouvir falar sobre o nome do imperador. Eu tô aqui com as cartinhas lá na hora da tiragem, já estão postas aqui na mesa. Já Então contei vamos pro lá. pessoal que no final tem tiragem. Gente, esse é o imperador, certo? O imperador, você vê que ele está sentado, né? Ele lidera com um certo conforto, não é algo que ele faça um movimento é, importante para que a coisa aconteça. Então, ele está no trono dele, né? E ele tem o cetro dele, ele tem o mundo na mão. Esse aqui é o mundo, viu? Ele já tem o mundo na mão que ele governa. Então, esse cara aqui, ele tem muito a ver com o nosso pai, né? Quando a gente fala de imperador, a gente fala desse masculino que tem objetividade, que consegue organizar, estruturar, definir, planejar. Então, é um aspecto muito objetivo, né? E que este é o regente desse ano.
Então, se a gente fica sem chão agora nas velhas estruturas que estavam aceleradas, que estavam desequilibradas, é justamente porque agora a gente tem que se reorganizar, né, de uma outra forma, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais iluminada. E para isso vem o quê? A morte. Bater na nossa porta, né? Veio um abalo mundial, né, para que a gente comece a fazer esse link, essa sintonia com esse novo link que ninguém ainda tem. Sim. Então, eu diria que a gente está numa transição, né? A gente está numa transição para que a gente tome esse aspecto masculino, né? E de uma outra forma. De uma outra forma, até porque a gente tem um masculino também, vamos dizer assim, no campo sistêmico, por exemplo, nas constelações que eu fiz, eu vi muito o masculino enfraquecido. Enfraquecido por quê? Porque por muito tempo abusou, porque muito tempo invadiu, né? Eu até falei outro dia, eu fiz uma constelação de uma menina que ela veio trabalhar o feminino do sistema dela, e na verdade o feminino estava lá esnobando o masculino todo lenhado. E, no entanto, na vida Pequenininho. real, pequenininho. E na vida real, esse masculino é o que rouba, é o que toma das pessoas da família, entende? Então, o movimento da nossa alma é diferente do movimento da nossa personalidade. Todo aquele que ocupa o lugar do algoz, na alma dele, ele está pequenininho, ele está frágil. Isso é um custo muito grande na alma dele. Então, quando a gente tem esse masculino para reorganizar neste 2020, eu acho que ele engloba também essa organização de dar um bom lugar ao masculino, que é um masculino que é provedor, que é acolhedor, que é um masculino que nos apoia, nos protege, entende? É um masculino que chora, porque o homem também chora. Então, eu entendo que é uma reorganização, né, desse masculino, desse nosso pai, e isso tudo está dentro da gente também. Uhum. Principalmente aqui no Nordeste, onde a gente tem muitas famílias onde as mães é que são líderes, As matriarcas, provedoras né? de casa. Entende? Então, assim, isso aqui eu já estou misturando um pouco com constelação também, viu, gente? Mas é impossível não misturar. É, assim, aquele masculino que abandonou a família. Então, eu entendo que este momento é um momento também da gente ressignificar esse masculino, tanto lá fora como aqui dentro. Né? Isso eu estou falando por conta dessa pandemia, dessa puxada de tapete, né? Uhum. Que a gente sofreu e que agora vamos seguir de outra forma. Né? Você quer falar, Kátia, Murray? deixa eu te fazer uma pergunta. Que uma coisa que eu sempre fico pensando muito, assim, e eu quero achar que eu não sei lucubrar isso ainda dentro da minha cabeça, mas eu fico pensando muito. Nesse último ano, principalmente, a gente está vendo uma revolução política no Brasil muito grande, muito ah, densa, né? Digamos assim. As pessoas estão mais interessadas por política, eu acho que isso faz parte dessa energia masculina, mas de uma forma ainda muito densa, muito desafiadora. O que você pode falar que a gente pode fazer um paralelo aí com essa energia do imperador, com esse momento político que a gente está vivendo? Até no mundo mesmo, né? Porque um fica querendo pôr na conta do outro, as responsabilidades sociais, enquanto o convite é esse olhar de autorresponsabilidade, né? Então, na minha opinião, a organização é a gente sair da polaridade, da divisão. Entende? Uhum. Essas opiniões, esses mundos que não se integram, que não se conversam, é cada um
defendendo a sua verdade e aí ninguém segue. Então fica aqui. É que nem aquela imagem do carro, da carruagem. Cada um puxa para um lado, né? Cada um puxa para o lado, o carro não anda. Então, o bem comum não anda. Então, eu acho que essa organização é justamente assim. Tem uma doença aí, vamos esquecer a política, gente. A política não é a prioridade para dividir o país. Né? É todo mundo junto, né? Em prol é de todo mundo. vencer isso, né? Exatamente. Eu acho que a boa organização, a reorganização, seria nesse sentido. Somos estamos com o mesmo objetivo. Então, não sou eu nem você. Vamos fazer um meio de campo. Vamos fazer uma integração aqui, um pouco da minha ideologia, um pouco da minha política, e a gente vai fazendo aqui um bem bolado para que a vida ande, o desenvolvimento ande, a cidade ande, o mundo ande, e acabe com essa guerra, né? Que é uma guerra. A gente vive em guerra, divididos o Sim, tempo todo. Né? sim. E Então a ainda gente tem essa vivia parte do antes. masculino de ser na força, né? De vencer cada um no grito, no que eu sei, no que eu acredito, a minha verdade. E ainda a gente tem que perceber que a verdade vai muito além, né? O Luiz colocou assim, mas o governo federal anda na contramão. Pois é, eu também acho que assim, discordo de um monte de decisões que o governo federal toma, né? Mas enquanto a gente colocar esse governo federal como excluído, gente, o movimento não pode ser de exclusão. Se a gente insistir na exclusão, a gente sempre vai ficar no panorama de conflito e de guerra. Verdade. A gente tem que aprender a fazer uma harmonização com quem pensa diferente, quem se posiciona diferente, para que o bem comum siga. A gente está cansado de ver isso. O imperador pode ser comparado a Xangô. Não, Xangô é justiça, não é não? Justiça. Eu acho que é justiça, a carta da justiça. O imperador tem a ver com o nosso pai. E eu Força acho que masculina. com a força masculina. E eu acho que essa pandemia ela vem justamente para que o mundo ressignifique o pai, entende? Então, quem é o pai? Quem é o nosso pai, vamos dizer assim, da sociedade? Os governos. A autoridade, né? Essa figura de As autoridade, né? autoridades, exatamente, as autoridades que, na sua maioria das vezes, trabalham em pró de si mesmo, dos seus interesses, em detrimento da maioria. Então, isso precisa ser ressignificado. Com razão. Não entendi, Vaneide, sua pergunta. Com razão. Então, eu acho que é o momento dos líderes mundiais também mudarem, né, a sua forma de comando, né, para que o bem comum, né, de todos, né, seja priorizado. Sim. Seria zero. Ai, Sane, te amo! Gente, essa Santarol é maravilhosa que entrou aqui, Soane. Ó, Amo de paixão. te Seria entravei na Zeus? nossa Como live. assim? Como assim, Soane, seria Zeus? Eu não Imperador entendi ainda essa de pergunta. Zeus. Eu não entendi essa pergunta, mas eu quero fazer uma live com você, Soane. Sim, sim, Marília. Fale aí um pouquinho Uma do sensação que eu imperador para a tenho galera. também é que tem a ver da gente, quando eu me posiciono diante disso, né? E eu penso, como que eu posso aprender com isso? E quando começou o ano, eu estava cheia de ideias empreendedoras, coisas de produção, energia, né? Muita coisa, muita ideia. Tá ligado sim, gente. O imperador tá muito ligado a esse lado nosso racional, objetivo, concreto, sem frescura. Agora eu vou com meus projetos, vou fazer coisas novas, e se não dá daqui, eu reinvento dali.
Agora, o interessante, quando eu sinto hoje, né, e agora na quarentena, e com esses desafios todos que a gente tem vivido, eu sinto exatamente isso que você falou, essa interna esse incômodo e fico trabalhando em mim como lidar com essa autoridade no masculino, porque é muito fácil eu lidar com aquilo que eu concordo. E quando eu tenho que lidar com o que eu não concordo? Então eu tenho que trabalhar dentro de mim essa raiva, esse ressentimento que eu fico quando eu me revolto com a notícia que eu li. Né? Quem é, gente, dessa nossa área espiritualista que a gente está buscando, a gente tem que sentir muito assim, sabe? Como que ressoa na gente as informações. Ela caiu, foi. Ela caiu, gente. Será que ela volta? Tomara que ela volte. Sim, então, continuando, eu acho que esse momento de organização, ele nos convida a uma outra consciência do tarô, que é a do eremita. Aqui ela. Marília Cristina Silvia. Vixe, quanta gente. Deixa eu ver. Chamei ela de volta. Olha Nossa, ela. caiu aqui Você do sabe que nada. foi. Deve ter muita. Filho! Vem cá, filho. Vem aparecer na minha live. Vem. Mostra essa carinha aqui. Eu Vem aqui. levantei já, Márcia. Márcia falou, levanta. Oi, filho da Kátia. Sim, eu comecei a falar do eremita. Mas Você tinha continue seu comentado que raciocínio, eu estava Marília. terminando a minha fala, né? Sobre isso mesmo, que eu estou É, trabalhando esse incômodo, então eu paro e sinto como que tá para mim esse momento, né? De desafio, de conflito, e aí eu ressignifico, eu tento tirar de dentro de mim essas mazelas, essas raivas, porque isso está comigo, isso é meu. Quando eu me revolto, tá comigo. E aí eu me revolto das pessoas não terem a mesma opinião, ou como é que pode as pessoas não observar isso? As pessoas dão mais importância agora para a política do que para um vírus que está matando meio mundo, como é que pode? Aí eu fico fazendo, né, essa autorreflexão mesmo de respirar fundo, de ver como que eu posso mudar dentro de mim isso, aqui no meu micro, né, no meu mundinho, para que a gente talvez, junto com essas energias mais elevadas, possamos mudar dentro do mundo, né? Lidar melhor com esse autoritarismo, com isso que está aí, que é a energia do imperador. Eu sinto que é mesmo para provar sim, nossa resistência. sim, sim. Porque o aspecto negativo do imperador, gente, é justamente o autoritário, o déspota, o tirano, né? Sim, E a gente vê isso bastante nas lideranças, né? Governamentais, jogos de até poder, mesmo né? até mesmo dentro de empresas, até dentro mesmo das famílias. Então, eu acho que este é o momento que vem muito para ressignificar, né, esse líder, essa imagem, quem é o nosso líder? Como é que esse líder realmente pode comandar agora para um bem comum? Ah, não vai comandar, não? Então, peraí, filho. Vem um vírusinho aí para desestruturar tudo e você começar a aprender. Né? Então, isso também vai ressoando, como você falou, no nosso estado micro, né? E eu acho que esse imperador, ele nos sinaliza um caminho, que é justamente esse de você se recolher, de você ficar em casa, de você começar a ter que lidar com as emoções que vão surgindo, emoções essas ligadas ao medo, à incerteza, à insegurança, a duvidar da sua capacidade de seguir, a duvidar da sua conexão com a vida. Então, quando a gente faz uma conexão com o nosso eremita, né, que é a consciência que nos conecta ao nosso mestre interior, isso. A gente começa
a achar individualmente o nosso caminho. Então, dentro de casa, eu vou ter que aprender a lidar com a minha ansiedade, vou ter que aprender a lidar com a minha tristeza, eu vou ter que aprender a lidar com a vida prática agora, com os recursos que eu tenho, que eu disponho, né? E nisso a gente vai se aproximando de quê? De uma verdade. Então, a gente começa a sair de uma verdade massificada, que eu tenho que ser um cidadão ativo, um cidadão comum, um cidadão produtivo, que tem CPF, que tem imposto de renda, que tem que ir trabalhar, que tem que ser bom pai, bom filho. Ou seja, a gente começa a sair desses condicionamentos sociais, né, para a gente começar a fazer uma conexão com a nossa verdade. E creio eu que inicialmente isso não é algo tão fluido, fácil, né? Leva um tempo para você fazer, encontrar essa lanterninha aqui, né? Para começar a guiar o seu caminho, né? Então, eu creio que o nosso momento agora é muito de conexão com esse mestre que cada um tem, né? Eu adoro essa carta. Como é que eu posso ficar bem comigo mesma? Como é que eu posso desfrutar, saborear da minha solitude, né? Porque muitas pessoas que estavam para fora são obrigadas agora a ficar para dentro, né? E eu para dentro, como é que eu me sinto? Eu me sinto bem acompanhada, eu me sinto só. Então aí vem o recurso do tarô, justamente para estar através dos arcanos mostrando para a pessoa como é que ela pode potencializar esse movimento de forma que ela fique mais harmonizada, Sim. equilibrada para um fluir, né? Você quer falar do eremita? Sim, eu trouxe aqui, né, a cartinha também, que é um arcano que eu gosto demais, eu acho, assim, sempre que ele sai nas jogadas, ele tem uma missão meio espiritual, algo a revelar para a pessoa, né? E ele traz, gente, para um momento, né, aqui no Tarot de Osho ele chama solitude. Ele traz, assim, esse grande desafio da gente aprender a sobreviver sem a necessidade de aprovação do outro, né? Eu vi gente desesperada nos stories durante esse começo da quarentena, gravando até o movimento de limpar a casa. As pessoas estavam gravando tudo, lavando o banheiro, filmando a necessidade de mostrar que você está produzindo, que você está fazendo algo, que você está cozinhando, que você tá todo mundo querendo postar, tu tá fazendo no começo, né? E depois foi diminuindo. No começo eu fiquei cansada de Instagram. Eu falei, gente do céu, daqui um dia a gente abre a geladeira, tem que sair uma live. Tem a E eu live fiquei da live, você já viu? A live duas da live? semanas, não, essa não. Eu Tem fiquei a live duas da live. semanas sem mexer muito no celular, eu fiquei meio tonta, assim, com aquele excesso de informação chegando, e o mundo, e parou, e a quarentena, e o vírus. Então, gente, porque o eremita, ele vem te desafiar justamente nisso. É sair da necessidade de aprovação, que é o encontro com o outro, que é quando o outro tá vendo e atestando o que a gente está fazendo, que a gente está indo legal na vida, e você vê a sua solidão. E aí você olha a solidão, você percebe o quanto que você está projetado no outro, o quanto que você está fazendo aquilo para o outro e não para você mesmo. Então você está fazendo a comida, o exercício, o trabalho, a produção do seu dia a dia. Você está fazendo para os outros, você se abandonou. Aí quando você está sozinho, meu filho, aí é que são elas, porque você sente uma solidão avassaladora, porque você não tem os outros agora. Aí a sensação é de até uma tristeza, um adoecimento, né? A sua presença é muito dependente da presença dos outros. E aí ele vem nos ensinar isso, a diferença da solidão para a solitude. Que é lindo demais a gente ver esse movimento dessa palavrinha. Essa palavrinha eu aprendi não tem muito tempo. E ela ressignifica muita coisa na vida da gente, porque ela ajuda a gente a ter uma satisfação plena, né, Kátia? A estar bem com quem você é, independente dos outros, independente do que as pessoas pensam, independente das aprovações. Você tá bem com você mesmo, e aí você
vai encontrando a sua própria luz no caminho, vai encontrando a sua própria guiança, vai encontrando, até quando a gente está passando por esse processo de se espiritualizar mais, de estudar essas coisas, a gente passa por muito dessa solidão, né, do eremita. Seus amigos não fazem mais sentido, as coisas que se conversa não são mais com relação a você, você fica meio assim, muitos te deixam, muitos te abandonam, você vai ficar na careta chata que só pensa essas coisas e agora você não presta mais. E aí você passa por um momento até que você se encontra com uma nova tribo, né? Uma nova tribo que te acolhe nessas novas filosofias que a gente acredita de evoluir. Então eu gosto muito do Eremita, que ele é esse convite para a gente se iluminar, para a gente se aperfeiçoar, né? No momento de distanciar para acessar essa sabedoria interna mesmo, acessar o nosso caminho, acessar aquilo que a gente veio fazer no mundo, né? Qual que é a nossa missão? Sair desse automático, né? Acho que a gente está com o mesmo esmalte. Ah! Roxo, esmalte das É, bruxas aí. tem um outro movimento aqui no Eremita, que eu acho que nesse momento o Eremita é uma consciência que vai nos ajudar. Mas, por outro lado, tem pessoas que estão na polaridade do eremita, onde elas já estão muito fechadas. No baralho cigano, essa carta corresponde à torre. Então, tem pessoas que elas já não conseguem conviver com os outros, tem pessoas que gostam de ficar só naquele mundinho fechado, ficam muito isolados. Então, assim, o convite do tarô nunca é para que você vá para uma polaridade, Sim, os né? extremos, né? Os extremos, é sempre aquele caminho do meio, mas é sim um convite para que você desfrute da sua solitude, a sua companhia seja algo que lhe dê prazer, que lhe faça bem, né? É, a gente sim precisa do outro, eu acho que o ser humano Aí, precisa ó, do tem outro. aqui, alguém falou, Luiz, né? Ele falou, mas os excluídos da sociedade se sentem isolados de tudo. O que você tem a dizer? Essa pessoa já está vivendo o eremita dela. Ah, mas espera aí, as pessoas, não entendi a pergunta Ele está dele. dizendo Eu os não estou excluídos vendo da sociedade que já se sentem isolados de tudo. os excluídos da sociedade. Sim, mas aí é que está, Luiz. É exatamente isso que a gente está querendo dizer. Nós estamos excluídos de muitas coisas. Eu tenho um mês que não saio de casa, né? Duas. Somos duas. Eu estou E a gente é de convivendo. grupo, né, Kátia? Nós estamos sempre no meio de grupo, a gente se É, abraça, se cheira, isso está me fazendo sim, muita falta. Mas é um aprendizado, né? sim, e assim, é por isso que eu estou falando. O convite agora é para que você acesse essa consciência, para que você fique bem acompanhado de você mesmo. Entende? Então, as coisas que eu posso fazer em casa, as coisas que eu posso criar, né? Porque quando vem algo me limitando, me dá a oportunidade também de fazer outra coisa diferente. Se Ou de reinventar, né? surgir uma ideia, ou me abrir para novas possibilidades, novas comunicações. O convite do eremita não é para que você fique na vítima, porque eu sou excluído, porque eu não tenho acesso. Entende? Não é esse o convite dessa consciência. Essa consciência convida você a encontrar soluções, e essas soluções têm a ver com a sua verdade. O que é verdadeiro para mim? Ser um funcionário público e trabalhar tantas horas para ganhar um salário X? Ou será que eu não estou tendo uma oportunidade agora de estar eu comigo mesmo, né? E ver o que é que me faz feliz, o que é importante para eu produzir, o que é importante para eu ressignificar. José Zé, te amo. É, o que é importante para eu colocar como um desenvolvimento daqui para frente, ainda que eu não tenha isso nas minhas mãos pronto, mas eu posso estar aqui com o meu mestre interior, fazendo uma introspecção, na verdade a palavra é essa, fazendo uma introspecção, para que eu comece a perceber como eu me sinto,
diante Uhum. de tudo isso, e conforme eu me sinto, o que é que eu preciso transformar nesse sentir para que eu me liberte e flua numa nova vida? Então, assim, tarô sempre convida a pessoa para reflexões, autorreflexões, Ai, né? gente, eu amo. E foi você que me apresentou bastante essa ferramenta, né, Catinha? Eu lembro que quando eu cheguei em Salvador, gente, eu descobri a Kátia e eu passando assim por um momento de solidão mesmo aqui, porque eu vim, fiquei, né, meio que sozinha no começo, tinha minha família lá em Minas, morei na casa de uma amiga, ela tá até aqui na live da Ana Paula, fiquei dando trabalho lá um tempo. E foi um movimento corajoso, né? Foi o meu movimento meu louco de sair e de reencontrar coisas para ressignificar a minha vida. Mas quando eu comecei, gente, eu sentia tanta culpa de ir na Kátia, porque quem não sabe, a minha formação é cristã, né? Eu era evangélica quando era mais jovem. Pensava, nossa, gente, eu tô indo nesse trem, essa mulher vai ler esse tarô pra mim, que medo. E depois ressignificou de uma forma tão amorosa, porque quando ela abria as cartas, era uma verdadeira sessão de terapia, eu saía de lá muito melhor. Kátia me ajudou muito nesse processo de início meu, né, Kátia? Sou sempre grata. Que trouxe conselho, tinha dia em casa que eu fazia joguinhos automáticos, mandava para ela, ela interpretava para mim. Foi no meu ano mais desafiador, esse ano do pendurado, tinha questões de todas as áreas da minha vida sendo recolocadas e o tarô veio, a gente, assim, como uma ferramenta de auxílio e cura que me amparou tanto. A gente tem que vencer esses preconceitos, sabe? O tarô, hoje em dia, ele já não é mais essa ferramenta que foi marcada antigamente por tempos, né? De aproveitamento, o tarô é uma nova ferramenta e ele é maravilhoso. Ele traz guiança, ele traz luz, ele traz amparo. E aí a gente associa ele com outras ferramentas, né, Kátia? Você associou um dia comigo com a terapia da alma e foi muito curador. É um depoimento que eu precisava dar aqui hoje mesmo, porque faz muito sentido para mim desse nosso encontro, né, aqui em Salvador, essa Sim, baiana aí. Ela falava sim, para mim, você é uma sim, mineira retada, hein? sim. E foi Na muito verdade, assim, legal. o tarô de vidência, ele existe, né? Os videntes não precisam de tarô para enxergar as coisas e E visualizar, enfim. ouvir. Mas não existe só o tarô de vidência, né? Existe o tarô da filosofia mesmo do tarô, que descreve a jornada do herói, que descreve a jornada do louco, que nos convida a aprimorar os quatro elementos, ou seja, o aspecto emocional, o aspecto mental, o poder de materializar, o seu poder criativo, para que você alcance a quinta essência, que são os arcanos maiores, que são essas consciências mais elevadas que a gente precisa desenvolver. Né? Então, tem duas formas de você. Tem dois tipos de tarô, né? E eles funcionam. Eu não tiro o mérito dos videntes, mas não De é minha nenhum, linha. né? Eu tô falando assim, porque as pessoas têm muito bloqueio, né, Kátia? Muito É, preconceito. E pode ir sem medo, gente, sem culpa, sem ressentimento. Tudo é divino, são ferramentas divinas, são dons divinos, tudo é divino. Aí a Manu tá aqui falando, isso mesmo, é uma terapia, me ajudou muito. isso. Alguém falou um monte aqui, Silvane. E o número do eremita indica o fim de um ciclo e o vislumbre do início de uma nova gestão? Bem isso que falou Caixa Venova só. Não, o eremita, ele não é um fim de um ciclo, não. É, o número 10 é que tem essa vibração De de fim. fechar um ciclo para iniciar o outro. Ou o número 21, né? Que é o mundo. Tem a ver com o mundo também. O nove é o movimento de você sair de fora para dentro, né? Se você for desenhar o 9, né, você levanta ele aqui e fecha. Então, o 9 tem a ver com o movimento de introspecção. Né? E nesse movimento de introspecção, eu posso sim acessar o meu mestre interior, eu posso sim achar a luz da minha verdade, achar as soluções, mas eu preciso me afastar das pressões.
Eu preciso me afastar das opiniões dos outros. Eu não posso ter nenhum tipo de influência para que eu fique comigo mesmo e assim eu possa saber a minha verdade. E eu acho que todos nós estamos sendo convidados a fazer esse movimento. Então, isso é mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras, né? E aí eu queria colocar aqui na live, para colocar uma coisa mais dinâmica, duas pedras, né? A verde e a marrom. Qual você escolhe, Marília? A verde, cura. A verde. A verde. Então, massa. Então, eu fico com a marrom. Vocês também vão escolher. Cada um aí escolhe sua pedra, certo? E aí, Marília vai falar. Quem escolheu sobre a pedra verde, ela vai tirar uma carta para dizer o aspecto luz, né, Marília? Sim, aspecto O luz. aspecto, o aspecto luz do Luz eremita. desse momento eremita, né? Então, assim, o que é que a gente quer, o que é que a gente quer avaliar aqui? A Minha gente amiga, ela quer disse que também avaliar, escolheu a verde, a leonina. é, a gente quer avaliar aqui o eremita de cada um, certo? O eremita de cada um. Então, cada um vai fazer sua escolha. Ou a pedra verde, que Marília vai tirar uma carta, ou a pedra marronzinha, que eu vou tirar uma carta. Então, tire sua carta, Marília. Tirei. Tirou. Então, fale. Fala a sombra primeiro, não é melhor não? Tá, então vou falar só. Eu estava embaralhando aqui. Então, vamos lá. Quem tirou a pedrinha marrom, escolheu a sombra do eremita. Então, a sombra do eremita do grupo... Eita! Outro 9. Vixe, Dá para ver? dá pra ver. 9 de paus. Então, eu gosto de trabalhar com vice-versa tarô, né? Esse aqui Lindo, é, Carol. é, esse aqui é a frente, esse aqui é o verso. O 9 de paus fala do vigilante, do vigilante. Esse vigilante aqui, você vê que é um soldado, que ele está machucado, né? Ele está ferido, mas ele faz aqui, ó, a guarda, né, do que ele já conquistou, do terreno que ele já conquistou. Quando a gente vai aqui para o verso, a gente vê uma mulher seduzindo ele, justamente para que ele flexibilize a, esse estado de vigilância, esse estado de guarda. Então, o 9 de paus, nesse lado aqui, na verdade, ele está nos convidando a relaxar o quê? A atenção, porque quando você fica vigilante, né, ainda mais se você está machucado, né, você usa uma energia além do seu normal, né, sobressalente, para que você dê conta de olhar para todos os lados. Então, isso traz uma exaustão. Isso traz uma exaustão. Então, a sombra do eremita hoje está muito nessa exaustão. Sim, todo Né? mundo já tá cansado de ficar em casa, né? De fazer as mesmas coisas. E não é só isso, Marília, é tipo assim, eu acho que as pessoas também estão muito preocupadas em não perder o que elas já construíram. Uhum. E não perder a sua condição de vida, o seu conforto, porque todo mundo saiu da zona de conforto, né? E assim, de certa forma, todo mundo fica vigilante, porque o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Aonde está a solução? Eu tenho que Que ficar horas que ligado vai em tudo. acabar isso, né? Essa ansiedade, né?
É, e agora ninguém tem solução. Agora não é a hora, parece que agora não é a hora da gente estar assim, muito preocupado em como vai fazer, como vai resolver. Parece que agora é um momento mais da gente estar entrando em contato com o que eu sinto e o que é verdadeiro para mim ressignificar nesse momento, né? Eu sinto muito isso, né? Então eu preciso sair da tensão, eu preciso sair da exaustão, dessa preocupação de estar fazendo algo para que eu não perca o que eu construí lá atrás. Sabe aquela situação que você não tem o que fazer? Exatamente, a Porque, Ana colocou aqui, ó, uma espera incerta. É exatamente isso. A gente não sabe o que a gente está esperando. Porque quando a gente voltar, a gente sabe que não vai mais ser tudo da mesma forma. Então, nem aquilo que eu pois tinha é, pego não vai ser mais do mesmo jeito. Tudo tá diferente. exatamente, vai ser tudo, eu creio que vai ser tudo, e vai ser, assim, um processo, né, para que a gente consiga a colocar a marcha na vida de Sim, novo, né? A marcha ou o fluir, né? Então, gente, assim, o que a gente precisa soltar e flexibilizar é a tensão, a preocupação, a exaustão de você estar exigindo de você mesmo que você tem algo a fazer agora. Tem momentos na vida que a gente só tem que fluir com o que está vivendo, porque a gente não tem como verdade. mudar. Não tem como mudar, entende? Então, vai lá, fale da luz. Então, na luz, a gente tem a carta da integração. Achei fantástica essa carta, né? Complementa direitinho aí esse estado, né? Quando eu saio do estado de tensão, eu começo a perceber a necessidade, né? Do que o momento está trazendo para a gente, né? A integração, gente, a integralidade, é entender que nós somos constituídos de feminino e masculino, de tristeza e dor, de solidão, de que o corpo da gente tem, né, a necessidade do afeto, do complemento no outro, na nossa pele. Eu fiquei pensando como vai ser, né, o carinho daqui para frente, a valorização do abraço. Tudo isso está sendo ressignificado dentro de nós. E essa carta, ela traz esse equilíbrio, né? Que nada, gente, no universo é uma polaridade à outra. Todo yin tem um pouquinho de yang, todo yang tem um pouquinho de yin. Então, todo movimento, ele é assim, como a Kátia falou no começo, tem que integrar o masculino, o feminino, as partes minhas que são pretas e brancas, as partes minhas que são mais coloridas. Mas, Mari, como é que eu faço isso, né? Essa carta responde perfeitamente a pergunta aqui da Ana Paula, minha amiguinha. Nossa, esses dias têm sido desafiantes. Como podemos nos acolher, né? Acolher, gente, fazendo isso aqui. Essa carta no tarô comum do White, ela significa temperança. Então é fazendo aquele movimento de alquimia, né, Kátia? É um dia após o outro. Eu vou preparando aquilo ali, eu vou gestando, eu vou mexendo naquele líquido, eu vou né, acolhendo as minhas emoções. Aí tem dia que eu tô mais bem-humorada, tem dia que eu já não aguento mais, aí tem dia que eu acho que eu já não vou aguentar mais, aí no outro dia eu acordo mais enérgico. É o nosso anjo, né, Kátia? Fala um pouquinho aí pra gente do nossa temperança também. Pois é, essa pergunta tem muito a ver com esse arcano, tem muito a ver com a pergunta de Luiz, né? Que Luiz falou assim: ah, mas já tem muita gente sem acesso às coisas, excluídos, né? E o governo, né? Também que ele colocou que o governo é desastroso. Enquanto a gente se mantiver, vamos dizer assim, nesse movimento de separar, né, o negócio não muda. Né? A gente está sendo Sim, convidado para uma mudança para integrar. Sim, eu sou diferente de você, eu a penso diferente de solução, né? você, eu tenho A gente vem objetivos parar diferentes de aqui você. para aprender isso, né? Isso.
E aí, esse anjo, gente, ele verte líquidos diferentes, misturando um com o outro, justamente porque ele consegue fazer uma integração, uma harmonização, né? E quando a gente vê que tem um monte, tá vendo que tem um pico aqui, é porque eu só vou alcançar a elevação de um pico se eu consigo harmonizar essas polaridades, os conflitos, a guerra. Aí isso tem a ver lá com o início da live que eu estava falando, que a gente precisava dar ressignificar um bom lugar, um novo lugar ao masculino, ao pai, né? Que hoje todos estamos como na condição praticamente de filhos, tendo que ser assistidos. Então, vamos dizer Verdade. assim, por muito tempo, os governos, as lideranças exploraram, né, o povo e o seu filho. E agora, diante de uma pandemia, eles estão sendo forçados, de alguma forma, mesmo que vamos dizer assim, que não seja ideal, né, a justa, mas de alguma forma as pessoas estão sendo assistidas no auxílio de emergência. E isso é um movimento mundial. Mundial, né? E Na hora que a gente pensa na isso, proporção que foi isso, é muito intenso, muito profundo. então, é um convite, quando você tira a temperança, a integração na luz, porque é justamente esse movimento que vai nos fortalecer para que este imperador que reina nesse ano, né, que é o arcano do ano, né, ele possa Uhum. organizar, ele possa estruturar, ele possa comandar de uma forma que seja bom para todos, porque é como se tivesse que tirar o tirano, o autoritário, o déspota, para que viesse um líder verdadeiro, entende? Ou seja, eu vou amenizar as minhas diferenças, eu vou sim buscar uma harmonia, uma integração com a minha oposição, com o meu diferente, para que esse bem maior, o que me faz bem, o que faz a todos, possa trazer um novo movimento para o mundo. Né? Eu vejo muito assim, né? Eu acho Ficou que foi a lindo, né, gente. esse jogo, sair da tensão da sentinela, né, dessa vigilância que não vai adiantar em nada, porque a gente não tem controle de nada, entrar mesmo nessa imersão de solitude e conseguir administrar a integralidade das partes, né? E isso foi uma palavra que você falou que deixou aqui muito ressoando para mim, a aceitação. Aceitar, às vezes, o que é muito difícil, né, gente? Porque tem coisas que a gente olha assim e fica entalado na garganta, né? Aceitar, deixar fluir, evitar comprar brigas para outras partes e se harmonizar, pensar como é que eu posso passar por isso? Como que eu posso entender esse lado, né? Inclusive dessas pessoas que só têm isso para oferecer, só tem esse lado autoritário, rígido. De onde vem isso, né? De onde vem? Eu sempre estou pesquisando, né? De onde vem isso? Vem, gente, da nossa ancestralidade, dos poderes que sempre foram abusivos, essa coisa primitiva. Mas a gente vai vencer isso de que forma? Olhando para isso, olhando e vendo que isso existe, e isso faz parte, isso pertence, é um momento que a sombra está vindo à tona, né, Kátia? E a gente faz o quê? Ilumina a sombra, ilumina com amor, com integralidade, com humildade, com essa coisa de abrir mão, né, gente, de estar certo só por um dia. E do tem que ter, duas frases que eu detesto. Não tem, quando alguém fala assim, você tem que, não tem que nada. Não tem que fazer nada, não tem que nada. Você tem que Não venha alguma da coisa? ordem, Miriam. Hã? Não venha Ninguém, da ordem, Miriam. não, e nem ninguém tem que nada. Você precisa sentir, né? E desenvolver de acordo com o que você pode. Porque no fundo, a gente só dá aquilo que a gente tem, a gente só faz aquilo que a gente pode. Então, gente, uma pessoa que dá pouco, que tem recursos pequenos, ela tem pouco. E aí você olha e diz, sim, tudo bem, tudo bem, eu Sandrinha, tenho pra hoje. Sandrinha
Sandrinha está perguntando aqui, como aceitar um líder tão desastroso? Tchau! A palavra, Essa é a mesmo. palavra não é aceitar. A palavra aqui não é aceitar. A palavra aqui é Rafa tá na negociar. live ainda? Rafa concorda com isso com o número, gênero e grau, né, Rafael? Manda um oi aí. Gente, 25 segundos. Poxa, vamos encerrar. Ah, gente, a palavra aqui não é aceitar. A Gratidão palavra aqui profunda, é gente. buscar um acordo, uma harmonização, um ajuste, entende? Para que o bem seja de todos e